Muito bem, boa noite a todos. Você pode ficar confortável no seu lugar. Obrigado, Duda, Júlia, equipe fantástica. Boa noite, turma. Até que tem gente pro feriado, né? Legal, bom ver vocês aqui. Então, estamos aí acho que na quarta mensagem, né, da série Caçadores de Tesouros. E nós queremos que isso possa impactar a tua vida, que você possa sair dessa série ainda mais convicto de que você tem uma missão consigo mesmo para construir a sua eternidade. E eu gostaria de continuar a nossa saga aqui desse assunto tão importante que bateu forte no nosso coração. Então, construir a eternidade exige bastante consciência, bastante presença de espírito. E eu gostaria de trazer alguns pontos para você refletir, para você conversar depois no seu Connect a respeito desse assunto. Essa semana, acho que temos a última reunião, né? As últimas reuniões dessa semana. Então eu quero pedir que cada Connect fale sobre esse assunto, porque ele é central, ele é fundamental para que a gente viva uma vida cristã cada vez mais consciente, cada vez mais convicto de que devemos construir a nossa eternidade. Como diz o filme Gladiador, o que nós fazemos em vida ecoa pela eternidade. Acho que vale a pena você colocar essa frase no seu computador, sei lá, escrever no seu espelho. Vale a pena pensar sobre isso. Eu gostaria de iniciar, talvez em cima de um assunto que é bastante polêmico, principalmente no ambiente pentecostal, no ambiente de movimentação do Espírito Santo, do poder de Deus. E esse assunto se refere bastante em relação a sofrimento. E quem gosta de sofrer? Ninguém gosta de sofrer. Mas quem sofre? Alguns sofrem mais e outros sofrem menos. Mas existe sofrimento, alguns deles são bons, outros deles são dolorosos e, na verdade, não nos ajudam muito. Obrigado, Ramon. Mas eu gostaria de começar com uma área que é bem delicada. Talvez você nunca mais queira voltar aqui nessa igreja, mas talvez você possa me dar o benefício da dúvida. Mas eu gostaria de ler para você aqui uma história que Jesus conta no Evangelho de Lucas. O doutor Lucas escreve a respeito disso, no capítulo 16, versículos 21, 22 e 23. E diz assim, é a história de Lázaro e rico. Lázaro é uma pessoa bem pobre, bem sofredora, bastante enfermidades, e o rico, não sei nem o nome dele aqui, mas diz assim, Lázaro ficava ali, na porta, na casa desse rico, procurando matar a fome com as migalhas que caíam da mesa do homem rico. E até os cachorros vinham lamber as suas feridas. O pobre morreu e foi levado pelos anjos para junto de Abraão. E aqui já começa uma situação interessante, né? Anjos vêm até esse pobre, essa pessoa sofredora, e levam ele para um certo lugar. O pobre morreu, foi levado pelos anjos para junto de Abraão. Abraão, amigo de Deus, e é uma pessoa que influenciou toda a nossa história. É o pai da fé. O rico também morreu e foi sepultado. Ele sofria muito no mundo dos mortos. Quando olhou, viu lá longe Abraão e Lázaro ao lado dele. E aqui eu quero trazer um pensamento para você. Às vezes coisas ruins acontecem na vida das pessoas, sem muita explicação. Em vários momentos, nós vemos as pessoas perguntando para Jesus, por exemplo, Senhor, foi ele ou seu pai que pecou para que ele nascesse cego?
E Jesus disse: nem ele, nem seu pai. Mas isso aconteceu para que eu estivesse aqui e mostrasse a glória de Deus. Teve um propósito para isso. Às vezes tem propósito, certas coisas acontecerem. Mas em Êxodo 4:11, disse-lhe o Senhor: quem deu boca ao homem? Quem o fez surdo ou mudo? Quem lhe concede vista ou o torna cego? Não sou eu, o Senhor? Paradoxal. Difícil para a gente aceitar isso. Mas é interessante que a gente pode construir a nossa história vivendo com aquilo que Deus nos dá. Mesmo com as dificuldades que a gente enfrenta, mesmo com o sofrimento que a gente enfrenta. Deus está escrevendo uma história, Deus está anotando a nossa postura, a nossa atitude, em meio a tanto sofrimento, tantas dores, tantas lutas, que a gente nem tem culpa. Simplesmente veio sobre nós. Algumas coisas vieram sobre nós. E Deus ele está ali anotando e dizendo: Lázaro, você sofreu muito na vida. Você teve uma parcela e o rico ali mal te dava ajuda. Os cachorros vinham trazer alívio para você, mas o rico não. E o rico então sofre pela eternidade, não construiu a sua eternidade. E Lázaro, esse pobre, doente, foi levado na presença de Deus, foi levado ao seio de Abraão. Mas é interessante que Deus fala: eu faço o cego, eu faço o mudo, eu dou voz e dou vista. Mas passa um tempo aqui em Mateus 12:22, diz a história assim: depois disso levaram-lhe um endemoniado, que era cego e mudo. E Jesus o curou, de modo que ele pôde ver, falar e ver. Em alguns momentos Deus interfere, em alguns momentos Deus permite, em alguns momentos o poder do nome de Jesus se manifesta, em alguns momentos a soberania de Deus mantém as pessoas em certas situações, como por exemplo, não sei se você já viu, esse rapaz, que ele não tem os braços e não tem as pernas, é o Nick, e ele já trouxe milhões e milhões de pessoas para Jesus. E quando ele nasceu com esse defeito, as pessoas da igreja disseram: teus pais fizeram alguma coisa errada, porque não é possível. E os pais dele, pastores da igreja, a crise, o conflito, o desespero, e ele tentava, através da sua fé, acordar no dia seguinte com as pernas e com os braços. E isso nunca aconteceu. Até que um dia ele conseguiu ver o amor de Deus no meio da situação dele e perceber que ele poderia escrever uma história fabulosa sem os braços e sem as pernas. E o lema dele é: no limbs, no limits. Sem membros, sem limites. E ele vai por países que você e eu nunca, talvez venhamos a ir. E ele organiza cruzadas gigantescas, visita escolas pequenas, e ele levanta o que está cansado, o que está depressivo, e ele coloca dentro das pessoas esse ânimo de viver. E ele consegue transmitir uma mensagem do Evangelho que vai além de sinais e prodígios e maravilhas, que fazem parte sim da nossa fé. Esses sinais fazem parte do cristianismo, nos pertence, mas de alguma forma soberana, em alguns momentos, Deus não permite que elas se manifestem. O apóstolo Paulo, com algum problema, ele pediu: Deus, tira isso de mim. E ele pediu isso 3 vezes, e Deus disse: a minha graça te basta. Fique satisfeito com o que você vai receber depois. E Paulo então muda de assunto e continua a sua jornada sendo fiel a Deus. O sofrimento, às vezes, faz com que a gente possa construir uma eternidade maravilhosa. Hebreus 12, versículo 2. Conservemos os nossos olhos fixos em Jesus,
pois é por meio dele que a nossa fé começa, e é ele que a aperfeiçoa. Ele não deixou que a cruz fizesse com que ele desistisse. Pelo contrário, por causa da alegria que lhe foi prometida, ele não se importou com a humilhação de morrer na cruz, e agora está assentado do lado direito do trono de Deus. Algumas propostas de vida apresentadas para o próprio Senhor Jesus envolvia sofrimento. E Jesus, ele olha para o sofrimento, mas é interessante que quando você tem consciência de que você anda com Deus que promete a vida eterna, para aqueles que creem em Jesus, você olha para a dificuldade, você olha para o sofrimento e você vislumbra o que Deus tem para você. E você vive a sua vida de uma maneira diferente, você tem uma outra ótica para perceber a vida de uma ótica eterna. E para fortalecer esse pensamento, 2 Coríntios, Paulo escreve no capítulo 4, 17 a 18, pois os nossos sofrimentos leves e momentâneos, ele põe sofrimento numa escala de comparação com a glória que você vai receber depois. O que você sofre hoje não tem comparação com o que Deus tem preparado para você. E isso deve fortalecer o seu dia a dia. Deus se importa muito com o teu dia a dia. Ele não quer apenas que você sofra aqui agora para um dia você ter alguma coisa boa. Não, em meio ao sofrimento, você pode perceber como Jesus percebeu a alegria que está proposta para ele. Ele pode viver agora. E a tal ponto dele desprezar a cruz, desprezar o sofrimento, desprezar a vergonha, porque ele pôs os olhos lá na frente. E isso trouxe recompensa para Jesus. O nome de Jesus está acima de todo nome, por todas as gerações, antes, agora e para sempre. Ninguém tem um nome maior do que Jesus. Ninguém tem um nome que as pessoas devem se ajoelhar. Deus prometeu: todo joelho se dobrará, toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor. Por quê? Porque Jesus passou pelo sofrimento olhando para a eternidade. Ele não disse: Deus, eu me recuso. Ele só recusa casar, mas o resto ele topou tudo, né? Ele foi em frente, foi para a cruz, foi pregado, foi humilhado, foi nu para a cruz, sofreu com a humilhação, e ele foi em frente, porque ele teve os olhos no futuro. Pois os nossos sofrimentos leves e momentâneos estão produzindo para nós uma glória eterna, que pesa mais do que todos eles. Paulo está dizendo para você: ponha tudo na balança, ponha tudo aquilo que você está sofrendo, e ponha numa balança e compare com o peso daquilo que você tem pela frente, da glória que Deus tem reservada para você na sua eternidade. Como é importante você ser uma pessoa que constrói o seu futuro e não se lamenta pelo seu presente. Como é importante eu olhar para o meu presente e perceber que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Se eu estou passando por isso, de alguma forma, isso vai cooperar para o meu bem. Não importa se é consequência de algo errado, ou se é simplesmente algo que Deus quer que eu experimente, para eu ser batizado no sofrimento de Cristo e me assemelhar a Cristo. Você não pode se assemelhar a Cristo simplesmente e puramente nas bênçãos e nas coisas maravilhosas que tem nele. Nós devemos sim nos assemelhar a Ele também no sofrimento que Ele teve. Então, além de você ter conhecimento de que você constrói o seu futuro, você constrói a sua eternidade pelo que você sofre, eu quero acrescentar aqui também que você deve adicionar a essas situações e a outras boas situações a humildade e a obediência. E Paulo fala aqui aos Filipenses aquilo que talvez a gente muitas vezes não encontra
nos cristãos que já estão numa carreira longa dentro da igreja. Certa vez uma pessoa, um pastor, um pregador que viajava pelo mundo, ele tinha uma mentalidade muito interessante que me deixava um pouquinho chocado às vezes. E é normal de vez em quando você ter uma atitude errada, né? Nós como seres humanos, cristãos ou não, de vez em quando a gente faz alguma coisa errada, a gente se comporta meio irritado, enfim, de uma maneira ruim. E que as pessoas à nossa volta, que é isso, né, não gostam. Aí depois tem lá, desculpe, pedir perdão para as pessoas, errei, né? Mas essa pessoa tinha uma teologia que dizia assim: eu sou filho do rei, então eu mereço ser tratado como rei. E ele falava isso para a gente. E a gente foi para o restaurante com essa pessoa e ele exigia a melhor mesa. Ele exigia a melhor carne. Vinha uma carne mais ou menos, isso não é comida de rei. Sabe, eu nunca mais quis escutar as pregações dele. Porque não tinha humildade, não tinha uma postura mansa. Era uma postura de exigência. Que a gente não seja assim. E o nome da pessoa é Noah. Humildade e obediência constroem a tua eternidade. Tenha consciência disso. Não despreze o sofrimento, não despreze as coisas boas. Permaneça manso, permaneça humilde, permaneça obediente. Porque nós devemos ser como Jesus. Eu creio que Jesus disse o seguinte: aprenda de mim, porque eu sou manso e humilde de coração. Que Deus fantástico, que Salvador maravilhoso, que você pode sim confiar sua vida inteira nele, que você pode se entregar para ele sem reservas, porque você pode ter certeza de que ele vai tratar você bem. Ainda que ele te corrija, vai ser uma correção embasada no amor, porque ele te ama. Mas diz assim em Filipenses 2, versículos 5 a 9. Acompanhe comigo. Seja a atitude de vocês, atitude, gente, é uma postura, é um comportamento. Seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus, que, embora sendo Deus, não considerou que o ser igual a Deus era algo a que devia apegar-se, mas esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens. Então, primeiramente, Jesus, Deus, lá no céu, no seu trono, ele não se apegou a essa posição. Ele disse: eu preciso encarnar, eu preciso me tornar homem, eu vou abrir mão disto aqui, dessa glória toda, momentaneamente, e eu vou descer e encarnar como homem. E ele nasce da Virgem Maria, vive entre nós, e não bastando isso, ainda como homem, ele diz o seguinte: e sendo encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo e foi obediente até a morte, e morte de cruz. Por isso Deus o exaltou à mais alta posição, e lhe deu o nome que está acima de todo nome. Porque ele foi obediente, ele foi humilde, mesmo no meio do sofrimento, ele continuou sendo servo. E é muito importante a gente nunca subir num pedestal e a gente se declarar filho do rei. Eu mereço, a gente não merece. Nós não merecemos. É graça de Deus, é um presente de Deus. E Jesus recebeu esta posição de glória, de honra por toda a eternidade, por aquilo que ele abriu mão. Ele abriu mão dos céus, do seu trono. Se fez homem, bem abaixo de Deus. E ainda como homem, se humilhou mais ainda. Como homem, se tornou servo de homens. Ele desceu e desceu. Por isso, Deus o exaltou acima de tudo e de todos por toda a eternidade. Jesus construiu a eternidade dele com uma atitude, com uma postura. E eu quero incentivar você e eu quero incentivar a mim mesmo, para a gente ter uma atitude, uma postura igual à de Cristo, de servir uns aos outros.
Agora há pouco a gente estava lá em cima, né, no quarto domingo. Todo quarto domingo a gente fala sobre os departamentos da igreja, para quem está chegando na igreja. Nós temos o DNA Connect, primeiro domingo, segundo domingo, terceiro domingo e quarto domingo. Quinto domingo não tem. E hoje o Kleber apresentou vários departamentos aonde você pode ser voluntário, aonde você pode, como homem, servir. E quando você serve, você constrói a sua eternidade. Eu quero incentivar você a pensar com clareza, a ter a sabedoria de se humilhar e servir as pessoas que estão à sua volta. Seja voluntário, esteja envolvido na construção de uma igreja cada vez mais bonita. É assim que você constrói a sua eternidade, sabendo passar pelo sofrimento, sabendo manter a humildade, ou desenvolver a humildade e a obediência. Uma outra maneira da gente construir a nossa eternidade tem a ver com as pessoas à sua volta também. Quando nós discipulamos pessoas. E é por isso que nós temos também os Connects. Os Connects são uma oportunidade para você liderar um grupo de pessoas, discipulando essas pessoas. Porque, com toda certeza, você liderando pessoas, discipulando pessoas, você estará construindo a sua eternidade. E eu quero te mostrar isso na palavra de Deus. Portanto, ali em Filipenses 4, versículo 1. E é muito importante isso, muito interessante. Vocês perceberem a mentalidade e a revelação. O apóstolo Paulo, ele não simplesmente escreve as coisas desenvolvendo uma teoria. Ele não desenvolve um conceito e tenta influenciar as pessoas. Ele revela aquilo que o Senhor revelou para ele. Ele revela aquilo que o Espírito de Deus mostrou para ele. O apóstolo Paulo, ele viu coisas que ele nem foi autorizado a escrever na palavra de Deus. As experiências que o apóstolo Paulo teve de subir ao terceiro céu e ver coisas que nós não podemos nem sequer saber, ouvir coisas que nós não podemos nem sequer ouvir. O apóstolo Paulo, pela revelação que ele recebeu de Deus, do Espírito de Cristo, do Espírito Santo, ele escreve isso, ele explica isso para as igrejas. E aqui para os filipenses, ele diz assim, Filipenses 4:1. Portanto, meus irmãos, a quem amo, ele não fez isso para manipular, para ter adeptos para a sua igreja, ter seguidores para ele. Não, ele fala isso aqui por causa de uma revelação. Portanto, meus irmãos, a quem amo e de quem tenho saudade. Vocês que são a minha alegria e a minha coroa. Permaneçam assim firmes no Senhor, ó amados. Ele fala para os coríntios, debaixo da mesma revelação. 1 Coríntios 3, versículo 8. Muito, muito interessante isso aqui. E eu admiro quando servos de Deus, como você e eu, quando a gente baixa a bola, quando a gente se concentra e percebe que existe alguém que reina sobre nós, e que existe alguém para quem nós iremos. Um dia nós vamos estar diante dele. E esta consciência, nesta revelação, nessa percepção, o apóstolo Paulo fala para os coríntios o seguinte: olha, eu sei muito bem como funciona o reino de Deus. Eu sei muito bem como Deus estruturou as coisas sobre a terra, e Ele me incumbiu dessa responsabilidade de estruturar a igreja. Por isso eu estou ensinando para vocês algumas coisas, pois o que planta e o que rega tem um só propósito, e cada um será recompensado de acordo com o seu próprio trabalho. Como é importante a gente ter a consciência de que quando nós nos encontramos nas casas, quando nós nos encontramos nos grupos, nos connects, nós estamos construindo a nossa eternidade. Você, líder de Connect, está construindo o seu futuro eterno. Você está colhendo junto com Deus uma história, um currículo. E o apóstolo Paulo
recebeu essa revelação e ele passa para você e para mim esse segredo maravilhoso que estava escondido por milhares e milhares de anos antes de Jesus. Até que finalmente vem a plenitude dos tempos, Jesus vem e ele manda o Espírito Santo depois que ele foi ressuscitado, subiu aos céus, e o Espírito Santo revela coisas tremendas aos apóstolos. E esses homens de Deus, eles serão na eternidade colunas no templo de Deus. E eles vão julgar as 12 tribos de Israel. Teremos pessoas que receberam uma incumbência de passar adiante o Evangelho, passar adiante as informações para as pessoas como você e eu. E você e eu temos o mesmo papel que o apóstolo Paulo, de nós passarmos adiante isso. E Paulo fala: ei, não se iluda, não desanime, porque Deus vai recompensar aquele que rega, aquele que planta, aquele que semeia. Deus vai te recompensar, vai recompensar. Então é importante você participar. Como é inteligente a estratégia de Deus, uniformizando e universalizando a igreja no mundo inteiro. Países onde são perseguidos, eles se encontram nas casas secretamente. Mas aquelas pessoas que estão lá correndo risco de vida, risco de morte, né? Risco de morte, elas estão colhendo, escrevendo uma história junto com Deus. E Deus vai recompensar. E você que participa do Connect, é muito importante você perceber que você não está ali simplesmente sendo uma pessoa que está ajudando um líder a fazer a sua eternidade acontecer. Porque a sua presença ali faz com que a pessoa que está vindo encontre um amigo. E um amigo é uma posição muito alta. Porque Jesus disse no fim do ministério dele: eu não chamo mais vocês de servos, mas de amigos, porque eu revelo para vocês o que está no meu coração. Como é importante a gente perceber que, participando dessas reuniões nas casas, nós estamos sim construindo a nossa eternidade. E a nossa intenção como igreja é igual a de milhares de anos atrás. Não é um líder que teve uma grande sacada. Isso aqui existe desde a fundação das primeiras pessoas chamadas cristãs. Elas se encontravam nas casas, se encontravam no templo. É a maneira que Deus escolheu fazer. E é essa maneira que Deus vai recompensar. Não vale a pena a gente tentar inventar uma coisa diferente, sendo esse o modelo que Jesus estabeleceu. Ele enviou o Espírito Santo para todos nós, para que nós não ficássemos órfãos. E o Espírito Santo nos ensina a manter as coisas funcionando desse jeito. E ele promete para você: não desanime. Você está escrevendo uma história, você está escrevendo a sua eternidade. Caça, seja um caçador de tesouros para o seu futuro. Acumule tesouros agora, pensando no seu futuro. Acumule tesouros nos céus, como Jesus nos ensinou. Não acumule tesouros aqui na terra, onde a traça, a ferrugem corroem, comem tudo. Acumule através da atitude, através da participação, através de você regar, através de você semear, através de você convidar alguém para vir para a igreja, de você participar no Connect, de você liderar um Connect, de você servir numa área da igreja. Escreva a sua história. Ajude o corpo de Cristo a ficar cada vez mais lindo e maravilhoso. Você tem uma boa voz? Fale com o Duda e com a Júlia. Construa uma igreja. Semeie no seu futuro eterno. Você tem habilidades manuais? Ajude na decoração da igreja. Semeie na sua eternidade com Deus. Seja sábio, seja inteligente. E é importantíssimo a gente perceber que Deus ele também olha o seguinte. Mateus 23:15. Ele traz uma advertência em cima de algo tão simples, de uma estratégia tão simples e poderosa que é nos reunirmos e ensinarmos e pregarmos o Evangelho, as boas novas. Mas ele diz assim para aqueles que são religiosos, falsos mestres da lei, em Mateus 23, versículo 15. Ai de vocês, mestres da lei e fariseus, hipócritas, porque percorrem a terra e o mar para fazer um convertido, e quando conseguem,
vocês o tornam 2 vezes mais filho do inferno do que vocês. Que mensagem gostosa, né? Mas tem gente que traz uma mensagem que não é de Deus. Não aceite qualquer pessoa batendo na sua porta. Olha, eu vim trazer uma mensagem. A gente está em 2 aqui. Podemos entrar? Não, não pode entrar. Eu sou o lobo mau, lobo mau, lobo mau. Sou. Fazendo força, né? Vai tentar entrar. Canto. Eu estou fazendo força. Né? Saiu direito, né? Não deixe as pessoas entrarem na sua casa e trazerem uma mensagem para você e para sua família que é diferente. Porque de repente, Deus o livre, o livre, você acreditar na mensagem dessas pessoas e você se tornar duplamente candidato ao inferno. Como é importante a gente ficar simples na mensagem do Evangelho. O apóstolo Paulo falou o seguinte: se vocês ouvirem uma mensagem diferente dessa que eu estou pregando para vocês, ainda que venha um anjo do céu, e tem uma certa religião que um anjo desceu e trouxe um livro diferente, ainda que seja lindo e maravilhoso, excelente, fantástico o que eles fazem, Paulo fala, considere isso maldito. O apóstolo Paulo, ele é uma pessoa que ele teve um relacionamento com o Espírito Santo tão profundo, com o Espírito de Cristo tão profundo, que ele se tornou o arquiteto praticamente do Novo Testamento. E ele traz para você e para mim revelações simples e poderosas que afetam a nossa eternidade. O apóstolo Pedro, ele chega ao ponto de dizer assim, o apóstolo Paulo, ele fala coisas de difícil compreensão, imagine, mas reconhece que Paulo é o cara que você deve ouvir. Eu quero incentivar você a construir, seja um caçador de tesouros, busque tesouros nos céus. E como é que você acha esses tesouros? É servindo aqui na terra, é você discipulando pessoas, é você anunciando, é você regando, é você participando da construção da igreja, é você sendo uma pessoa consistente dentro da casa de Deus. Não despreze a igreja. Não despreze os encontros com os irmãos. Seja uma pessoa que constrói junto. Jesus leva muito a sério aquilo que nós pregamos. Jesus leva muito a sério o que nós fazemos aqui na terra. Porque Ele vai ser uma pessoa justa no galardão, na recompensa. Para você e para mim. E é interessante que você e eu fomos feitos à imagem e semelhança de Deus. E aqui nós temos que olhar como é que Deus é. Será que Deus é assim? Será que Deus pensa mesmo assim? Ou essa coisa de ficar procurando tesouro por aí, né, acumulando para a eternidade, isso é coisa para meros mortais. Mas eu quero que você perceba que isso que está sendo falado nas últimas semanas, e ainda vamos encerrar com chave de ouro com o Duda, né, no próximo domingo. Duda com certeza tem uma palavra muito incrível para você. E eu quero incentivar você a trazer os teus amigos e encher essa igreja. A gente vai comprar mais cadeiras. E a gente sabe que Deus está nos dando algo muito especial. E está nos dando pessoas especiais, que são caçadores de tesouros, que vão ajudar a construir uma igreja cada vez mais linda, cada vez mais simples, cada vez mais amorosa, cada vez mais excelente. Porque você está aqui. Porque o Espírito de Cristo está sobre você, incentivando e motivando você a construir algo junto conosco. Mas o salmista, no Salmo 11, no versículo 4, diz assim, Salmo 11, versículo 4. O Senhor está no seu santo templo, o Senhor tem o seu trono nos céus, seus olhos observam, seus olhos examinam os filhos dos homens. Deus está olhando, e existem alguns momentos na palavra de Deus que um profeta vê uma figura de Deus, uma representação de Deus. E de vez em quando você vê uma figura que tem muitos olhos.
na frente e atrás, coberto de olhos. Representa isso aqui, porque pense o seguinte, pense num camaleão. Pense quantos olhos estão voltados para 7 bilhões de pessoas. É nessa imagem profética, nessa imagem de revelação que mostra que Deus tem um olhar para cada um de nós. Deus está assim nos céus, mas Ele presta atenção em cada pessoa sobre a face da terra. Deus presta atenção em você. E Ele está ali torcendo por você, investindo em você, enviando os seus anjos, enviando pessoas, enviando profetas, enviando mensagens. E uma mensagem como essa vem de Deus para você, porque Ele tem os olhos atentos a você, porque Ele quer que você construa a sua eternidade. Ele não quer que você passe pela vida sem acumular tesouro nos céus. Avançando um pouquinho mais nesse mesmo raciocínio, em Provérbios 15, versículo 3, diz assim: os olhos do Senhor estão em toda a parte, observando atentamente os maus e os bons. Deus vê todas as coisas. Deus presta atenção em todas as coisas. Nenhum minuto sequer Ele esqueceu você. Os olhos dele estão por toda a terra. Ele vê o mal e Ele vê o que é bom. 2 Crônicas, avançando um pouquinho, aprofundando um pouquinho, eu quero que você perceba que Deus não é uma pessoa mesquinha que está ali tentando, peguei você roendo a unha, vai ter cárie, vai ter fungo, vai ter problemas. Deus não está fazendo isso. Veja o coração de Deus. 2 Crônicas 16, 9, um profeta chega e diz assim para um certo rei: pois os olhos do Senhor estão atentos sobre toda a terra, para fortalecer aqueles que lhe dedicam totalmente o coração. E isso é maravilhoso, porque Deus não está ali tentando pegar você no teu erro, ainda que Ele veja todas as coisas. Ele na verdade está interessado em buscar você e fortalecer você, porque você tem um coração totalmente dele. Ainda que sejamos falhos, o nosso coração ama a Deus, deseja encontrar Deus, deseja servir a Deus em meio às nossas dificuldades e fraquezas. E é interessante que o rei Davi, ele diz: sonda-me, Senhor, e vê se há em mim algum caminho mau, vê se existe em mim algum pecado oculto que eu não percebi ainda. Por favor, Senhor, sonda-me. Lá nas profundezas do meu coração eu não quero ter sujeira alguma. E é assim que deve ser o nosso coração. Aquela vontade extrema de fazer com que Deus esteja satisfeito conosco. Deus nos ama sempre, mas é importante a gente avançar no nosso relacionamento com Ele. É importante a gente começar agora, na nossa vez, começarmos a amar a Deus de volta. O amor dele não muda por você fazer coisas maiores, grandiosas ou menores. O amor dele permanece o mesmo, mas é a tua recompensa que muda. Nesses últimos dias, o pessoal que foi para o History Makers teve a matéria visão, missão e alvos. Acho que o alvos foi a melhor matéria que deram. brincadeira com os outros professores ali. Mas existe uma frase nessa parte humana de que não existe diferença de homem para homem, de pessoa para pessoa, mas existe diferença de visão para visão. Algumas pessoas percebem que Deus fez algo tão tremendo, que Jesus, ele falou o seguinte: aquele que percebeu que foi perdoado em muito, vai amar muito de volta. E é importante a gente começar a devolver esse amor.
o apóstolo João, ele chegou num momento e disse: eu sou o discípulo que Jesus amava. Jesus nunca disse assim: você é o discípulo que eu amo. Mas João, ele estava tão convicto que tinha essa relação entre ele e Jesus, que era assim que ele se tratava. Jesus me ama demais. Jesus me ama demais. E João foi o único discípulo que foi até o fim com Jesus. Entrou lá no Sinédrio, entrou lá e foi até o fim com Jesus. João amou de volta. Deus não amava ele mais do que os outros. Mas João se colocou na posição de: eu vou amar Deus. Eu vou amar o meu Senhor Jesus. Eu vou servir a Ele. Como é importante a gente ter essa atitude. A gente aprender a construir o nosso futuro. Construir a nossa eternidade. Que você construa a tua eternidade. Que você consiga se apaixonar por Deus. Que você consiga perceber que foi por causa de você que Jesus teve que sofrer. Não foi maldade de Deus. Não foi um plano esquisito que Deus inventou. É a necessidade de um Deus santo querer ter santos com Ele para toda a eternidade. E a única maneira de você ir para lá é se alguém pagar o teu preço. E tem pessoas que acham: não, eu vou pagar meu preço. E morre. E não consegue ressuscitar. Porque isso só Jesus pode fazer em você. Jesus disse: no último dia eu te ressuscitarei. É Ele que te ressuscita. Você não tem poder para isso. Ao homem é dado morrer apenas uma vez. E depois disso, o juízo. Então a intenção de Deus é nos fortalecer. E para encerrar, Hebreus 11:6 diz assim: sem fé é impossível agradar a Deus, pois quem dele se aproxima precisa crer que ele existe e que recompensa aqueles que o buscam. Pode vir, Duda. Você busca a Deus? Você crê que Ele existe? Como é importante você ter esta consciência. É o que eu mais quero que você tenha. Um dia a dia, consciente de que aquilo que você faz hoje ecoa pela eternidade. As coisinhas que você faz, ainda que seja dar um copo de água fria para um pequenino discípulo do Senhor, de modo algum você deixará de receber a recompensa. Deus tem muita coisa, Deus tem muita abundância. Deus é dono do ouro, da prata, de tudo que há no universo. Vale a pena você investir na sua eternidade. Mas para que essa eternidade possa acontecer, você precisa de Jesus. E com isso eu vou encerrar. E eu gostaria que você me ouvisse com muita atenção. Que você não se responda na sua religiosidade, no seu tempo de igreja, mas que você responda a si mesmo algo que Jesus está te perguntando. Você crê que Jesus Cristo é o Filho de Deus? Você crê que Ele veio a esse mundo, se fez homem, morreu pelos teus pecados, mas Ele ressuscitou e Ele está vivo hoje na presença de Deus? Se você nunca fez essa oração, se você nunca fez uma oração falando essas palavras, expressando esta verdade, se você nunca fez isso, eu quero incentivar você a construir a sua eternidade agora. Porque se você não fez isso ainda, a sua eternidade não começou. As tuas boas obras, as tuas boas atitudes não construíram ainda a sua eternidade. A sua eternidade começa em confessar que Jesus Cristo é quem manda, que Jesus Cristo é o Senhor. E é isso que eu quero para você. Foi isso que eu fiz.
cedo na minha vida e foi muito bom. Eu quero que você junte toda a sua coragem e você faça. Eu não vou chamar você aqui na frente, mas eu quero que você levante a sua mão. Se você nunca fez isso e talvez hoje você diga assim: está na hora, eu quero isso. Eu vou passar bem rapidinho por vocês. Aqui tem alguém?